Espartanos, bom dia pessoal, excelente domingo, podcast espartano número 40 pessoal, número 40, que beleza hein, eu daqui a pouco tô com 40, tô com 38, daqui a pouco eu tô nas crises dos 40, é isso aí, mas é isso aí pessoal, crise que nada, quem tem um livro Portões de Fogo, depois eu vou contar mais sobre isso pessoal, a minha história com os espartanos, como é que começou esse negócio todo, né? Porque realmente, em momentos difíceis, esse livro Portões de Fogo, o Espírito do Guerreiro, esse que a gente está lendo agora, né, sobre os espartanos, tira qualquer um da vala, tira qualquer um da depressão, né, e faz você virar um guerreiro, literalmente pessoal. Mas vamos parar de enrolação aí, vamos pro podcast aqui. Tá curtindo espartanos? Tá curtindo espartanas, né? Então é isso aí, mete o bicudo no like aí, faz o soco aí na inscrição aí do canal, entendeu? Compartilha, comenta, xinga, faz aí o escama tudo aí, mas nós estamos aqui, nós estamos firmes e aqui é Falange. Arru! É isso aí. Bom pessoal, a gente vai continuar aqui o capítulo agora do livro, né, Vida Militar e Mundo Espartano, né, o livro de Sérgio Pereira Couto aqui, né, Heróis de Esparta. E aí o que acontece? Eu estava falando no último podcast sobre já uma parte do Agogê, né, sobre a lavagem cerebral que é feita em Esparta, com os espartanos desde criança, né, que os éforos vão dominando os espartanos, né, e aqui a gente vai dando continuidade no capítulo. Então, essa questão do Agogê, pessoal, de realmente ser examinado pelos anciões de Esparta, e praticamente o espartano ali que não está apto fisicamente, né, ser descartado, ser jogado pelo penhasco, né, isso é muito pesado, né, é uma coisa assim, é um outro tipo de coisa que eu não concordo de jeito nenhum, né, porque, se eu não me engano, acho que é infanticídio o nome disso, né, matar criança, é um trem assim, é brutal e paradoxal ao mesmo tempo, né, como eu falei também no último podcast, um povo tão religioso, que adora tantos deuses, faz tanto sacrifício pelos deuses, faz umas barbaridades dessas assim, totalmente oposto, na contramão, né? Os espartanos eram meio bipolar, pessoal. A gente vai chegando nessa conclusão aqui, né? Que eles tinham um lado assim, humano, ético com a família, com os deles, né? Eles eram ético, moral, religioso, tinha toda a questão do amor, o apego pela família, pela esposa, de proteção e tal. Mas na guerra, meu amigo, era selvageria, era brutalidade, era escravidão, entendeu? Para Esparta realmente estava acima da questão individual. E nós vamos falar disso aqui no capítulo mesmo, exatamente, né? Então aqui continuando o capítulo, conversa de Cláudio Germano com o Filipe da Macedônia, né? Então realmente, eles vão falando assim, ó, realmente esse negócio de... É estranho demais pegar criança, né, e jogar do precipício, né, como se fosse lixo, né, é um trem muito estranho e amedrontador, né, falar sobre isso, né, e aí o Cláudio eles vão conversando e eles falam, não, na cultura espartana isso era normal, filho defeituoso pro abismo era normal, né. E aí eles falam, não, eu sempre ouvi histórias quando se falava, principalmente na batalha de Termópilas, né, que o Efialtes, aquele ser, né, que aparece no filme 300, deformado, né, que na verdade ele era um agricultor lá, né, traiu Esparta, né, e liderou os persas ali de Xerxes contra Leônidas, né, mostrando a rota ali que eles podiam passar por trás ali e surpreender o exército espartano, porque ele conhecia essa rota, né, e era uma das crianças que eles falam aqui no livro, e aí é interessante essa parte aqui, viu pessoal, até questão de história mesmo, e até para reflexões nossas mesmo aqui, era uma das crianças que foi salva pelo pai que não teve coragem de se livrar dele, né? Então, assim, o que a gente pode pegar aqui já de reflexão aqui e questionamento aqui? Quando a gente vê aquele filme lá, 300, Efialtes, aquela história, tem a ascensão do Império também, ele aparece, né? Como o traidor de Esparta, porque no fundo o sonho dele era ser um espartano, o sonho dele era fazer parte do exército espartano, ele tinha a roupa dos espartanos inclusive, né? Ele tentou conversar com Leônidas para poder ficar de frente, só que Leônidas simplesmente mandou ele levantar o escudo, né? E ele não conseguia erguer o escudo, ele não tinha força no outro braço para poder erguer o escudo, então ele não poderia ficar na linha de frente, porque o Leônidas deixa bem claro para ele, ó, se você conhece o sistema da falange espartana, você sabe que um membro fraco ali,
um deslize ali, a falange se rompe, né? Como aconteceu com os Tebas, e já era. Se tiver um elo fraco ali na falange, não tem jeito. Por isso que todos os espartanos são treinados de forma furiosa, de 17 anos de idade, passam pela Gogê, porque todo mundo é casca grossa em Esparta. Todo mundo ali tá no mesmo nível. Uns mais, uns menos, mas tem um nível assim, né, mínimo aceitável padrão, né? E esse mínimo aí, Ephialtes não cumpriu isso, né? E Leônidas foi até generoso, né, de ainda conversar com ele, né? E, enfim, dele ter uma audiência ainda com o rei de Esparta, né? Mas o que a gente tira de conclusão aqui é o seguinte, pessoal: pelo fato de Ephialtes ser todo deformado e tal, quem garante que Ephialtes não foi um dos bebês que foram tacados pelo precipício, pelos anciões de Esparta, né? E não só por ser defeituoso, né? Aí vem o questionamento: ele já era defeituoso e foi tacado no precipício, ou ele já estava um pouco defeituoso? Aliás, ele, se foi descartado, com certeza ele tinha defeito físico, mas ele ficou naquela forma grotesca, né? Apesar que, lógico que o filme 300 exagera demais, não chega a ser daquele jeito, né, pessoal? É lógico que tem a coisa da fantasia ali, né, do Frank Miller e tal, exagerado, do Snyder, né? Snyder Cut ali, aquele corte ali assim que exagerou demais, né? Ficou uma figura horrenda, né? Grotesca, igual vocês estão vendo aí na capa do vídeo aí. Mas assim, ficou horrendo justamente que às vezes foi por causa disso, porque tacaram aí do precipício, ele sobreviveu, ficou mais deformado ainda, o pai com medo de matar o próprio filho, olhando principalmente a questão do direito individual, o amor pela família, né, protegeu o filho e não deixou ele morrer, né, e assim ele ficou vivo, né, para fazer a merda que fez, mas enfim, sobreviveu, né, então isso pode até ser justificado, né, essa questão do Ephialtes. E aí eles vão falando de Ephialtes, né, do caminho, da traição, mas isso era basicamente normal em Esparta, o pensamento espartano era esse, né, o que eles vão falando, e depois vão falando também do período militar do espartano, né, isso que eu já falei em outros podcasts, mas também é bom a gente estar lembrando aqui um pouco do que acontecia com o meio de vida do espartano no geral, né? Quanto ao resto da sua vida, né? Depois que acabava o período militar, né? Então assim, eles iam para Gogê com 7 anos de idade, né? Depois aos 20 anos o Espaciata era admitido oficialmente no exército espartano, onde permanecia em treinamento constante, né? E aos 30 anos, aí com 30 anos ele se tornaria sim um cidadão espartano, mas continuaria ainda a viver de forma militar. E ficaria sujeito, né, de participar de guerras, né, viver nesse sistema militar até 60 anos de idade, né? 60 anos de idade, que seria a aposentadoria do espartano praticamente, né? E as moças também espartanas, claro, também são criadas para colocar a pátria acima da família, né? O que já traz aquela outra reflexão, né, pessoal? O coletivo sempre acima do individual, no caso de Esparta. E a gente vê que isso é horrendo, no caso mesmo de Ephialtes, né? O filho, se você tem um filho deficiente, o seu direito individual em relação ao Estado que precisa de filhos fortes, né? Como eu já falei no meu primeiro podcast, né? Os espartanos pariam filhos fortes para o Estado, né? Então, assim, primeiro podcast não, primeiro vídeo aqui do canal, inclusive, né? Primeiro vídeo aqui do canal. Era justamente isso, os nenéns, os bebês, as crianças espartanas. O espartano era tratado como uma peça de xadrez, um tabuleiro. Não tinha humanidade nenhuma nisso, não tinha individualidade nenhuma, entendeu? Não tinha um direito fundamental nenhum do cidadão espartano. Era o coletivo que prevalecia, era o exército, era Esparta, eram as leis de Esparta, de Licurgo, acima de tudo, entendeu? Acima de tudo. E que se dane se você vai perder seu filho, se seu filho vai ser usado como peça de xadrez, se seu filho vai se sacrificar na Batalha das Termópilas para salvar a Grécia, se você vai ficar chorando porque perdeu, se dane o que você pensa. O que importa é o Estado. O Estado estando bem, se dane a sua família. É assim que eles pensavam, né? Então a gente vê que esse negócio do coletivo sair sobre o individual, a gente vê que é justamente as mazelas disso, né? E vários outros casos aqui para nossa sociedade do dia atual, mas aí fica para reflexão de vocês aí, que vocês veem aí
que às vezes o coletivo ele simplesmente, principalmente com o pessoal com deficiente físico, né, igual eu já falei em outros podcasts, as minorias, realmente faz aquela supremacia em cima de classes, né, de outras classes, e sufoca mesmo, né, o coletivo sufocando o direito individual mesmo da pessoa, e não dá a dignidade que ela precisa, né? Muito pelo contrário, dá preconceito, enfim, coisas que a gente vive aí nos dias atuais, né? E aí o pessoal, eles vão falando mesmo, né? Aos 30 anos eles se tornam cidadão espartano e aos 60 aposentam. As moças também eram criadas para colocar a pátria acima da família, né? E aí eles, falando de moça espartana, falando das espartanas em si, né? Aquela frase que se conta que as mães espartanas falavam para os filhos antes de ir para a guerra, né? Volte com seu escudo ou sobre ele, né? Já fiz vídeo sobre isso aqui também, né? Ou seja, volte vivo, né? Ou morto, né? Sobre ele. Isso é mais honrado. Agora não volta a fugir da guerra, não. Pelo amor de Deus. Não volta sem ter lutado, não. Não volta sem estar com a vitória aqui, não. Não volta como perdedor aqui de jeito nenhum. Ou você vai morrer por Esparta, ou você vai voltar aqui porque você ganhou a guerra. Não tem meio termo, né? As mães espartanas desse ponto, elas eram também, né? Elas não tinham esse lado, esse apego emocional nenhum pelos filhos, né? As mães tinham um apego também muito forte pelo Estado, né? Pelo Estado, estava acima do amor pelo filho, né? A gente vê um coração de pedra de mãe, né? Não que mãe não tem que ser dura. As mães têm que ter um lado duro, mas também não posso deixar de ter totalmente. Você vê que é um problema até psicológico, né, pessoal? A mãe não vê o filho com o máximo de amor, e que é o contrário do que a gente vê, né? A mãe hoje em dia, qualquer mãe se sacrifica pelos seus filhos, né? A maioria, né, tem um amor incondicional. E nesse caso aqui era esquisito demais, né? Essas mulheres não terem isso, esse apego com os filhos, né? Eram realmente ferramentas do exército espartano. E elas faziam questão nenhuma de ver os filhos ser arremessados e tal, e não choravam, não sofriam com isso, sabiam que era parte do processo. Então, sim, psicologicamente falando, essas mães eram até meio psicopatas, né? Se vocês forem olhar, né? E aí eles falando, né? O rapaz falava, eu sabia o que estava falando, né? E aí você vê, né? O caso dos espartanos, a coisa, como é que ela era meio diferente, né? Inclusive, pessoal, essas mães espartanas aí, eu fiz uma série aqui no canal só de mães espartanas, história das mães espartanas, como é que elas tratavam os espartanos covardes, os filhos que não queriam ir pra guerra, né? Então, assim, tem alguns podcasts aqui que é até engraçado as frases que as mães falam pros filhos, né? Que voltam de batalha, fugido, né? A outra coisa, pessoal, e aí eles vão conversando aqui, no caso dos espartanos a coisa é meio diferente mesmo, né? Subjugar e saquear outros povos também. Aqui é uma passagem também que fala desse lado aí que eu falei nos últimos podcasts aí, principalmente contra os ilotas, né? E outros povos que Esparta dominava também. O exército de Esparta não ficou só em Esparta, eles dominaram e conquistaram muitos territórios também, né? Então, assim, aí fala que, por exemplo, subjugar e saquear outros povos provocaram de maneira indireta a própria escravidão dos espartanos em si, pois eles ficaram com medo constante de que seus escravos se revoltassem contra eles. Aí eles comentam, mas pelo que eu entendi, então, tudo que é novo se converte praticamente numa ameaça para eles. Toda conquista, você conquista ali uma terra, uma região, mas na verdade você acabou de ganhar uma ameaça nova, que pode fazer uma rebelião e tirar sua paz e tirar seu sossego, né? E aí o Cláudio realmente concorda com a cabeça, exatamente, é por isso que os espartanos não têm permissão para viajar ou comercializar com estrangeiros. Então olha só, como é que é o radicalismo em Esparta, eles não poderiam viajar, mexer com comércio, é estranho mesmo. Então aí eles até falam isso, nossa, Felipe pensou um pouco, achou incrível como é que houvesse um povo tão freak, tão estranho, né? Um povo estranho, né? Realmente. Então, e Cláudio, não, por que você está pensando nisso? Não, realmente é um povo que se desenvolveu numa passagem, numa paisagem, né? A localização de Esparta, né? Apesar de ter uma boa visão, era uma terra inóspita, né? E como uma planície da Lacônia ali, né? Então, assim, o povo se desenvolveu nessa planície inóspita, né? E que se dedicou à vida militar, não poderia mesmo desenvolver um lado
assim, artístico, né? Realmente o foco era exército mesmo, né? E eles até questionam, mas será que eles, mesmo o lado artístico deles, filosofia, será que eles não poderiam mexer com essas outras coisas? Não, realmente, bem que eu digo, nunca vi nada lá que lembrasse de longe as maravilhas artísticas, filosóficas, políticas, de estátuas, de obras, de pintura, de música que tinha em Tebas ou em Atenas, né? E aqui, pessoal, voltando aqui um pouco, esse é uma reflexão até que a gente faz para nossa vida aqui, né? Voltando um pouco, não, até fechando o capítulo já, né? Já estamos fechando aqui. O capítulo não, a página. Mas olha só que interessante isso. Quanto mais você conquista, mais você tem estresse para controlar aquilo que você conquista. Quanto mais coisa você tem, menos paz e menos sossego você tem. Porque você tem que monitorar aquela coisa. Então, tem alguns podcasts passados aí que eu falei sobre minimalismo, da gente ter o mínimo possível e ter o essencial, ter aquilo que a gente realmente usa, né? E ter aquilo que a gente realmente consegue controlar com mais facilidade e ter a vida mais simples, com poucas coisas, mas coisas que realmente agregam, do que ter uma vida complexa com um monte de coisa, com um monte de negócios, né? E que a pessoa não tem paz, né? Que a pessoa às vezes é um empresário, às vezes levando para a vida moderna hoje em dia, o cara tem tanto negócio, e está investindo na bolsa, está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, não tem uma pessoa para ajudar, para gerenciar, ele é que está assumindo tudo ali, que está fazendo aquilo tudo de uma vez, né? Eu falo até um pouco da minha vida também, que eu mexo com outras coisas, então o pessoal me cobra, por que você não faz mais podcast? Não, porque isso aqui é um dos projetos apenas da minha vida, né? Então, assim, quanto mais coisa a gente coloca para fazer, mais responsabilidade a gente tem sobre aquilo, né? E menos paz a gente tem, porque a gente tem que organizar, tem que controlar, tem que gerir, tem que administrar, né? E para os espartanos era pior ainda, porque eles estavam organizando pessoas, eles estavam escravizando pessoas que poderiam a qualquer momento se revoltar contra eles, se tornar uma ameaça para eles, para a vida deles inclusive, né? Então eles eram escravos das próprias conquistas. Escravos das próprias conquistas. Olha como é que isso é pesado, pessoal. E aí cabe até aquela reflexão bacana, né? Que a gente é livre para fazer o que a gente quer, mas a gente é escravo das consequências, né? Das nossas decisões. A gente é livre para tomar qualquer decisão na nossa vida, mas é escravo da consequência dela. Quer dizer, a causa está no nosso controle, mas a consequência a gente tem que segurar o rombo depois. E muita gente toma atitude e não pensa nas consequências a longo prazo que aquilo ali pode gerar, né? Às vezes decisões impulsivas, às vezes decisões emocionais levadas por um sentimento ali passageiro, né? Que lá na frente, por causa de 3 minutos, né? Igual a gente viu o áudio aí desse deputado aí, o Arthur, né? Por causa de um áudio de WhatsApp, ele acabou com toda a carreira política, acabou com o casamento, né? A gente, só um exemplo, né, da vida moderna que eu tô falando, né? Pra ficar mais fácil. Então, assim, realmente, são coisas assim, uma gravidez indesejada, né? Às vezes um colapso financeiro por causa de uma manobra mal feita, né? Às vezes uma palavra errada que pode levar a uma terceira guerra, né? Como está acontecendo aí, uma atitude errada. Então, assim, pessoal, realmente é tomar muito cuidado com as consequências das nossas decisões, porque somos escravos das consequências de nossas decisões, livres para escolher, livres para a causa, para escolher qualquer caminho, mas escravos delas, né? E aqui com os espartanos não era diferente. A reflexão que fica hoje é essa aí, né? Quanto mais poder você tem, mais você tem, menos paz você tem, de certa forma, em manter aquele poder, né? Para controlar. Tanto que hoje, quem sabe disso, hoje a gente pode também pegar, porque o canal nosso espartano, principalmente o grupo de WhatsApp, fala disso também, né? De grandes empresários, de pessoas que são bem-sucedidas na vida, que se desenvolveram tanto com cargos de empresa, tanto no empreendedorismo, né? Como no marketing digital, em concurso público também. Então são pessoas que, as pessoas mais bem-sucedidas, a gente vê que no fundo todas elas conquistam um grande poder, conquistam uma grande vitória, mas elas delegam, elas passam o bastão para pessoas de confiança que conseguem gerenciar aquilo ali para elas poderem manter a paz e a sanidade delas, né, para poder viver uma vida com mais conforto e ao mesmo tempo, né, paz para conquistar novos negócios, né, coisa que os espartanos não tinham. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, desse capítulo aí. E é isso aí. Semana que vem tem mais podcast. Espartamos junto aí, Falange. É isso aí. Curtiu o vídeo, dá uma bicuda aí no canal do
bicuda no canal. Aí vem bicudar meu canal, aí fica difícil. Não, é uma bicuda aí no like aí, entendeu? E soca, arrocha aí esse botão de inscrição aí. Se você ainda não está inscrito no canal, compartilha aí, comenta. Qualquer dúvida também, nós estamos à disposição no grupo do WhatsApp. E contato mais direto, pessoal, estamos aí no Spartan Flávio Instagram. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Excelente domingo para todos vocês aí. E espartamos junto, Falange. Arru!